sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas, e feriu o pastor ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte passuteou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome pastor, mas Magor-Misabibe, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror, por ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão a espada de seus inimigos, e tu e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos a Babilônia e ferirei-los a espada. Só até aqui, meus irmãos. Poderia sentar. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu sempre digo que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, e muitos não estão percebendo que a volta de Jesus está muito próxima. Estão despercebidos e não estão importando com a palavra de Deus. Ela está sendo pregada de todas as formas. É igual o pastor estava dizendo no início do culto: se você abre o celular e procura uma mensagem, você vai encontrar a mensagem que você quiser. Não é igual antigamente. Tem a Bíblia online que você pode ouvir e guardar a palavra de Deus. Tem os cultos que são pregados através da televisão, e muitos estão sendo evangelizados desta forma. Porém, muitos não têm dado crédito à palavra do Senhor. Mas ainda existem homens e mulheres nos dias de hoje que ainda professam o nome de Jesus e anunciam o evangelho verdadeiro e fiel para aqueles que ainda não receberam a palavra do Senhor, ou ainda não aceitaram Jesus como Salvador da tua alma. Jeremias, homem de Deus, homem que lutava para ver a obra do Senhor ir avante, e lutava pelo cuidado do povo, para que o povo não pecasse contra Deus. Será que hoje existe ainda profeta que tem esse cuidado, que tem essa importância, que tem esse dever e se preocupa com a salvação de outro? Eu creio que sim, eu creio que tem, porque muitos estão pregando a palavra de Deus e ensinando conforme ela é, só não aceita quem não quiser. Jeremias, no capítulo 13, fala a respeito do cinto de linho, que Jeremias foi na loja, comprou o cinto, amarrou, colocou sobre a sua cinta, foi para o Eufrates, cavou a fenda da rocha, enterrou o cinto e voltou para trás. Deus estava mostrando para ele como estava o povo de Judá e Jerusalém, a maneira que eles estavam procedendo. Depois de muitos dias, Jeremias vai lá, cava o cinto, tira aquele cinto, ele tinha apodrecido e para nada prestava. Deus estava dizendo que assim era a soberba de Judá e Jerusalém, naquela época que Jeremias profetizava. Porém, Jeremias não tinha valor para muitos, porque ele pregava contra o pecado. No capítulo 13, no capítulo 18,
fala Jeremias indo à casa do oleiro, vendo como Deus transformava o vaso. Deus mandou ele descer lá na casa do oleiro para ele ver como Deus transformava o vaso e fazia de um vaso trincado, um vaso quebrado, um vaso novo, modelava ele para que ele pudesse ser um vaso transformado. Eu digo para os irmãos que a minha vida, eu sei como eu estou, que eu preciso cada dia ser transformado, ser modelado, para que eu possa encontrar o caminho da salvação e achar a graça em Jesus para que eu venha dar a vida eterna. E o nosso objetivo de servir a Deus não é apenas nós virmos ao culto 3 vezes por semana, ou às vezes 2 vezes por semana, que às vezes faltamos uma vez por semana, às vezes vemos outra. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é perseverar até o fim, guardar os mandamentos do Senhor e esperar que no grande dia que trocar com dedo nós pudermos estar firmes para termos um encontro com o Senhor. Porque não adianta nós servirmos a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, e nós perdermos a salvação. Nós vemos aqui que Pastor era um nome comum na época e também um título que indicava um alto cargo dentro do templo. Ele tinha essa titularidade porque ele vinha da linhagem de sacerdote desde seu pai, e ele tinha as suas mangas na mão, vamos dizer assim, né? A sua autoridade na mão. Ele podia punir alguém, podia colocar alguém num pedestal, podia colocar alguém lá embaixo, porque ele tinha essa autoridade. Mas autoridade nenhuma vem para nós com eficácia e com resultado positivo se eu não vir da parte de Deus. Porque se nós agirmos com a nossa carne, com a nossa própria natureza, a nossa autoridade para nada serve, porque é vista de uma forma indecente ou incomum, que todo mundo pode perceber que aquilo não vem da parte de Deus. É diferente hoje? Não é diferente. É a mesma coisa, o evangelho que nós estamos servindo é o mesmo evangelho que Jeremias pregava, que Jeremias anunciava e falava para o povo deixar de pecar, porque senão eles iam perder a salvação. Eu, desde pequeno, eu ia na igreja com idade de 6 anos de idade. Eu ia na igreja porque o meu tio já era pregador da palavra do Senhor, nós morávamos na roça, e ele fazia os cultos e eu ia para assistir o culto, porque a minha mãe ia levar a gente para o culto, e eu ia para assistir o culto. E naquela época é uma coisa tão bonita que é diferente de hoje. Não estou falando mal da igreja, não estou falando mal de ninguém, não estou falando mal de nenhum irmão, mas era diferente. Por quê? Eu não sei se os irmãos lembram que naquela época a mãe chegava na igreja, dobrava o joelho e pegava o filho e dobrava o joelho junto, fazia ficar ajoelhado junto com ela, para orar a Deus, e ensinava a palavra para eles com uma dedicação muito bonita, muito maravilhosa. Mas os bons costumes foram acabando e foram sumindo na vida das pessoas, e as pessoas foram deixando e dizendo que isso é muita grosseria e que isso não precisa ser muito desse jeito, porque, vamos dizer assim, é muito sal, é muito salgado, não pode ser dessa forma, senão a pessoa não aguenta, não vai conseguir seguir e prosseguir no Evangelho. Mas eu digo
digo uma coisa para os irmãos: você percebe nos dias de hoje a casa da pessoa, vamos supor que não tem televisão, a casa de um irmão, de um casal que não tem televisão, os filhos são diferentes. Irmão Florisal, mas será que tem? Tem, porque eu conheço pessoas que têm, que não têm televisão. Ele tem, a sua família tem, os seus filhos e é educado de uma forma diferente, e não fica postado em muitas coisas que traz na mente da criança, que ele ouve a palavra de Deus aqui hoje, e dentro daqui 1 hora, 2 horas que ele sai do culto e já esqueceu o que ouviu, porque está ligado em muitas coisas. Jeremias pregava diferente? Não pregava, mas Jeremias era taxado como quadrado, como um homem duro demais. Passou, enfrentou Jeremias, porque Jeremias profetizava contra os líderes religiosos, condenava o pecado que eles praticavam. Talvez hoje, em muitos lugares, se você pregar essa palavra, ou dizer para alguém que é pecado fazer isso ou aquilo, você pode perder até o seu cargo na igreja e ser até mesmo entrado em provação, por causa que você está pregando a verdade, ensinando a verdade. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. E se a verdade nos liberta, do que nós estamos esperando mais? Do que nós estamos esperando mais? Aleluia, glória a Deus. Eu falei para Deus, porque sempre Deus me dá uma palavra dura, e eu estou muito temendo, muito com medo, muito preocupado com isso. E eu tenho falado para Deus: Deus, não vou pregar mais desse jeito, mas eu tenho ficado enfermo por causa disso. E eu não vou repetir mais o que Deus tem falado comigo. Não vou temer mais o que Deus tem falado comigo. Outro dia terminou o culto aqui, o irmão falou comigo, falou: você tem segurado muito a palavra de Deus, o Deus está mandando você pregar, e você está com covardia de pregar o que Deus está mandando você pregar. E eu fui para casa preocupado com aquilo. Um dia um irmão falou para mim na igreja: você hoje trouxe um martelo novamente para martelar os crentes? Eu falei: não, hoje eu trouxe uma marreta. E sempre traz um martelo, hoje eu trouxe uma marreta, porque eu vou bater diferente. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que vêm na igreja, parece que está tão despercebido, tão despreocupado, e ainda traz um monte de chiclete, coloca no bolso, fica mastigando o chiclete o culto inteiro, parecendo bode comendo milho. Desculpa a expressão. Do mesmo jeito, não tem respeito para a casa do Senhor, não tem nenhuma educação espiritual, e acha que está numa festa mundana. Mas a casa do Senhor é casa de oração. Aleluia. Essa casa é casa de oração. Se nós quisermos entrar para o céu, entrar no reino de Deus, nós temos que entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você pode dizer: olha, Florisvaldo é do tempo antigo. Não sou não. Eu só tenho 43 anos que eu sirvo a Deus. Não sou muito antigo. 43 anos passa assim, ó, rapidinho, que eu sirvo ao Senhor. Mas nesses 43 anos o Senhor tem me ensinado de que maneira eu posso proceder diante dele. Aleluia. O filho, pastor, era filho de sacerdote. Ele possuía, meus irmãos, essa titulação, como eu falei para os irmãos, que significava que ele era um descendente de um importante linhagem de sacerdote do tempo de Davi. 1 Crônica 24, 14, você pode ler que você vai encontrar. E por causa disso, tem pessoas que ele põe um paletó, põe uma gravata, ou às vezes porque ele é líder de um
é líder de um jovem, é líder das irmãs, é líder dos irmãos, ou às vezes porque ele assume um cargo de presbítero, um cargo de pastor, evangelista, ele acha que ele está com a bola toda e pode fazer o que quiser, mas não. Se eu fazer qualquer coisa que não for do agrado de Deus, Deus vai cobrar de mim. Deus não vai cobrar do irmão que está sendo ofendido, mas vai cobrar de mim. E eu vou ter que pagar o preço por isso. E assim aconteceu com Jeremias, porque ele pregava a palavra do Senhor e ensinava, na verdade, que todos, não só os líderes religiosos, não só os líderes que estavam no seu poder, no seu cargo, mas também para aqueles que eram ouvintes, que ouviam a palavra de Deus, que era necessário deixar o pecado. Mas muitos não queriam mais ouvir a palavra de Deus. É diferente hoje? Não é diferente. Porque se você hoje profetizar para alguém que Deus está cobrando dele, que ele precisa se consertar, e falar: essa profecia não é de Deus, isso não é da parte de Deus. Mas se você profetizar que ele está recebendo uma chave de uma casa ou um carro novo, Deus está falando comigo hoje. É Deus que está falando. Completamente diferente, irmão. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim, você só vê repressão, Deus corrigindo. Deus corrigindo, sempre corrigindo, usando alguém, usando os profetas para corrigir. Será que o Deus que nós servimos hoje é diferente? Não é diferente, de maneira nenhuma. Pastor usou a sua autoridade para, meus irmãos, ordenar a guarda policial do santuário para prender Jeremias. Ordenou a guarda para que prendesse Jeremias, colocasse ele no seco. Mas diz a Bíblia que foi no dia seguinte, não foi? Que o pastor foi lá para libertar Jeremias do seco. Ele passou o dia, a noite toda, né? A noite toda, já pensou? Curvado, amarrado, com as mãos para baixo dos pés, ligado no seco e curvado. Mas ele não estava preocupado com isso, porque aquela dor ia passar. E ele sabia que o galardão que ele ia receber da parte de Deus era muito grande, porque ele não negava o nome do Senhor. Aleluia. E muitas vezes nós, por covardia, quantas vezes Deus manda falar e nós não falamos? Por covardia, Deus manda nós corrigir e nós não corrigimos. Por covardia, Deus manda repreender e nós não repreendemos. A verdade é essa. Mas Deus está falando para nós levantar a cabeça e olhar para o alto, que é Cristo Jesus, que Ele está às portas. Glória a Deus, aleluia. Açoitou Jeremias, judiou, porque ele tinha essa autoridade de fazer isso. Mas Jeremias disse para ele que o seu nome não ia ser mais pastor, mas seria terror, porque Deus ia levar ele à Babilônia, os seus amigos e Judá, e lá ele ia passar por uma perseguição muito grande e perder a sua própria vida e a sua família também. Não foi só ele não, a sua família também. Irmão Floresvaldo, mas que Deus é esse que mata os sacerdotes e mata a família? Irmãos, Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus ama, mas também Ele corrige. Aleluia, glória a Deus. E se nós não tomarmos cuidado, os nossos filhos, nossos netos
nos dias de hoje que mais não assiste culto, às vezes fica no celular no culto o tempo inteiro. Os pais liberam o celular para que os filhos fiquem brincando no celular. Criança também aprende a palavra de Deus. Criança também aprende a louvar a Deus. Criança também aprende a pregar a palavra de Deus. Porque eu conheço muitos pregadores de 8 anos, de 10 anos de idade que pregam a palavra do Senhor, mas muitas crianças hoje não sabem mais nem citar o versículo da palavra de Deus, porque os pais não corrigem mais. O Senhor vai cobrar